Oi, gente! Sejam bem-vindos a mais um Cafezinho Novo Contexto. E nesse último cafezinho da série do Mês da Mulher, o mês de março, eu tenho a honra de ter aqui comigo Priscila Vasconcelos Areal Cabral Farias Patriota. Priscila Patriota, juíza aqui em Caruaru. Seja bem-vinda, Priscila. Muito obrigada, é um prazer estar aqui para esse bate-papo leve, descontraído, que seja bem produtivo para todos os ouvintes. Vamos embora. Eu costumo falar assim, Priscila, para todo mundo que chega, vê esse cafezinho assim, que a nossa conversa é como um cafezinho. A gente vai conversando, toma um cafezinho, você fica à vontade, pega o cafezinho, toma, vai ouvindo minha pergunta. Aí, quando a gente vê o cafezinho acabou, é sinal que a nossa conversa também acabou. É sinal que a gente não é aquela conversa que se estende muito. É uma prosa rápida, justamente para a gente trocar ideias, para a gente conversar. E eu já começo logo conversando com você. Estou aqui em mão, gente, desse livro, No Mês da Mulher. A Priscila está lançando a atualização do Visual Law, que é em inglês, enquanto ferramenta de transformação da comunicação jurídica nas medidas protetivas de urgência. Priscila, fala pra gente assim sobre o que se trata esse livro e como é que ele surgiu. Esse livro ele surgiu de uma pesquisa de 2 anos durante o meu programa de mestrado e foi constatada a necessidade de nós simplificarmos a comunicação jurídica para facilitar o entendimento das medidas protetivas de urgência e colocar fim nesse ciclo de violência doméstica. Infelizmente, a violência doméstica tem cor, tem raça, tem nível social e nível educacional. A maioria das mulheres, elas não conseguiram sequer completar o ensino médio fundamental. Então é preciso que elas possam entender o comando judicial que está sendo entregue para que elas possam identificar o que fazer quando uma medida protetiva for descumprida, até mesmo quando a medida está sendo descumprida. E o Visual Law vem como uma ferramenta que facilita essa comunicação, porque é a utilização de elementos visuais que, de forma resumida, vai traduzir, digamos assim, aquela decisão judicial. Ela vem em anexo à decisão judicial. Entendi. É para facilitar, no caso, né? Isso, tudo pensando nessa facilitação para que a vítima consiga efetivamente ter sua proteção garantida. Olha aí, gente, é informação muito importante, porque atualmente eu estava até lendo, eu tive acesso ao resumo do seu livro, que atualmente as pessoas elas têm acesso à justiça, mas elas não sabem o que está acontecendo através das decisões, dos termos, que não são os termos muito acessíveis, mas então justamente esse livro ele vem para facilitar, trazer esse olhar para facilitar essa visão, né? Justamente, esse é um debate extremamente necessário, simplificar essa comunicação jurídica. E simplificar significa, quando se utilizar um termo técnico, tentar traduzi-lo de alguma forma. E o que não é necessário, evitar colocar nas decisões judiciais e sentenças e despachos, para que a pessoa para quem nós prestamos esse serviço público consiga entender o que nós estamos a falar com ela, né? Muito bom mesmo. Eu torço também para que esse livro concorra ao Prêmio Inovare. Olha aí, quem sabe, né? Eu torço, porque é de Caruaru, gente. Esse estudo foi feito também em Caruaru, né? Justamente isso que traz é, esse olhar diferente para a justiça que a gente está acostumado a enxergar. E eu converso assim com Priscila, eu chamo ela de Priscila, mas é a doutora Não, Priscila. fica à vontade. Quais áreas que você tem atuado aqui em Caruaru e região? E quais são os desafios que você tem encontrado nessa sua atuação na magistratura? Eu atuo, né, na vara de violência doméstica aqui em Caruaru. Não estou sozinha na vara, tenho um grande amigo, parceiro, que trabalha nessa luta contra a violência contra a mulher, né?
nos ambientes domésticos e familiares. Infelizmente, os números são alarmantes, mas temos conseguido ter uma diminuição considerável aqui em Caruaru. E atuo também na Vara Regional da Infância e Juventude, aqui de Caruaru, que também tem um olhar sobre as crianças que sofrem qualquer situação de vulnerabilidade, e temos que garantir aí a proteção dessas crianças e adolescentes, na verdade. E o grande desafio é justamente essa promoção de paz social que nós, que integramos o Poder Judiciário, precisamos garantir. Não é fácil trabalhar com situações tão delicadas como violência contra a mulher no geral, né? Estupro, violência física, psicológica, patrimonial, lidar com esses traumas, inclusive com consequências para os filhos dessas vítimas, para as filhas que presenciam isso. Então é um contexto bem preocupante e que a gente precisa de uma rede de apoio. Graças a Deus, Caruaru tem uma delegacia especializada, tem um centro de referência, tem um centro de qualificação das mulheres, e nós temos um projeto que é pioneiro no Brasil, que foi do Tribunal de Justiça, juntamente com o Poder Executivo, com a Força Pública, que é o Núcleo Integrado de Oficiais de Justiça, que quando nós deferimos uma medida protetiva, eles cumprem de imediato. Então, isso tem garantido com maior eficácia a proteção dessas mulheres. Que coisa tão boa. A gente vê nesse Brasil que a gente vive, né, tanta notícia complicada, tanta notícia ruim. E você, através também desse livro que você pôde estudar casos, qual o cenário assim que você enxerga assim, da nossa região diante dos crimes de violência de gênero? Caruaru tem uma boa notícia que conseguiu reduzir, né, em 2024, com toda essa rede articulada, os casos de feminicídio e de violência contra a mulher. Mas, infelizmente, Caruaru, como todo o Brasil, é o mesmo cenário de que a violência doméstica acontece com maior rigor para as vítimas negras, que dependem economicamente do parceiro ou do ex-parceiro, que têm baixa escolaridade e que não têm uma independência. Então, é por isso que é tão importante essa articulação em rede, para que a vítima consiga se libertar desse ciclo de violência, né? Infelizmente, no Brasil se vive a epidemia da violência contra a mulher. Saiu a pesquisa nacional semana passada, e a cada dia no Brasil 2.442 mulheres são vítimas de violência, de algum tipo de violência. Isso corresponde a um aumento de 8,6% em relação a 2023, e mais de 47% das mulheres já sofreram algum tipo de violência. Isso nós estamos falando dos casos em que se denunciam, porque infelizmente ainda há muita mulher que teme e não encontra força para denunciar e acaba silenciando. É uma situação triste, mas aos poucos a gente vai... Justamente, eu falei até com Marcela Sotomayor, que esteve aqui, falei com a Adriana, que é importante. Eu justamente fiz questão de abrir esse mês para a gente, é o mês da mulher, dediquei esse mês ao mês da mulher, porque não é só mulher que precisa falar sobre violência de gênero, os homens também precisam falar sobre violência de gênero, e a gente precisa justamente debater isso com a sociedade. E quando você vai tomando o cafezinho, vou dar um recadinho aqui rapidinho para quem está nos assistindo. Olha, se você chegou até aqui nessa conversa, por favor, deixa o seu like, se inscreve no nosso canal, participa com a gente, deixa o seu comentário. É muito importante a sua participação. A gente vai chegando aqui a esse finalzinho do Cafezinho Novo Contexto, mas eu não poderia deixar de fazer a pergunta Novo Contexto, que eu decidi fazer essa pergunta, eu acho que há uns 4 episódios atrás, eu comecei a fazer essa pergunta para cada entrevistado. Você, como juíza, esposa, mãe, filha, entre outras responsabilidades, qual o novo contexto que podemos construir diante de tantos desafios de igualdade de gênero? Essa pergunta é super importante e é bem complexa também de responder, viu, Diogo? Porque essa função multitarefas
me desculpem os homens, mas só quem tem é a mulher. E só quem conhece e consegue entender a carga dessa função são as mulheres. Mas, ao mesmo tempo, isso é um reflexo de uma construção de muitas lutas. Então, nós mulheres temos que nos orgulhar, porque para que nós pudéssemos exercer esses diversos papéis, inclusive ocupar um lugar de destaque na sociedade, muitas mulheres derramaram sangue e lutaram por isso. Então, o meu pensamento é de que nós continuemos unidos todos, como você bem disse. Essa luta não é só das mulheres, é uma luta de muitas mãos, para que esse empoderamento continue existindo, para que cada vez mais as mulheres se libertem de relações opressoras, machistas e dependentes, para que consigam ter lugar de fala e lugar de espaço na sociedade. Então, ao meu ver, a sociedade tem evoluído bastante. E a cada passo que nós estamos dando e conquistando direitos e conquistando aberturas de fala, faz com que outras mulheres se sintam encorajadas, inspiradas a buscar algo melhor para cada uma delas. E é isso que tem que ser construído nessa sociedade. É por aí. Esse é o caminho. E, infelizmente, nosso bate-papo acabou. Mas eu queria te agradecer, Priscila, pela sua participação, por ter doado. Eu sei que são muitas as tarefas, as atribuições, mas por ter parado um tempinho para conversar aqui com a gente. Eu que agradeço, Diogo, pelo convite. Estarei sempre aberta para outros bate-papos e parabenizo pela sua iniciativa, que isso é muito importante para a construção de uma sociedade em que haja uma igualdade de gênero, livre de violência e de opressões. Muito obrigada. Tá aí, gente. O recado está dado. Até o próximo episódio do Cafezinho Novo Contexto, se Deus quiser. Valeu!